José, que é uma história muito grande, que eu vou tentar resumir aqui em poucos minutos para vocês, mas que vocês consigam entender tudo. Tanto que começa no capítulo 37 e só acaba no capítulo 47. São 10 capítulos reservados para a história de José. E aqui, irmãos, nós vemos que José, ele era o filho preferido de Jacó, ou então de Israel. A Bíblia várias vezes cita Israel ou Jacó, porque Deus, ele muda o nome de Jacó para Israel. Então, quando vocês forem ler, vocês vão perceber que uma hora vai estar Israel, outra hora vai estar Jacó, mas é o mesmo homem. Amém, glória a Deus. E Jacó, ele amava mais a José do que todos os seus outros irmãos. E ele demonstrava isso. De forma que os outros irmãos de José tinham raiva dele e tinham inveja dele. E daí seu pai faz uma túnica de várias cores para José como forma de amor, né? Então que ele amava a José. E aí os seus irmãos passaram a odiar ainda mais a José, por conta que eles tinham inveja, né? Do amor ali do seu pai. E ainda mais, José teve 2 sonhos. Sonhos esses que foram assim, mais outras coisas para os seus irmãos o odiarem ainda mais, né? É verdade. Que em um desses sonhos, ele, como eu li aqui, eles estavam em um campo e os molhos de cada um deles se levantavam. Só que os molhos dos outros irmãos deles se prostravam e inclinavam-se ao molho de José, que significava o quê? Que José iria reinar, que José iria comandar entre eles. E eles não aceitavam isso, porque tinham um pensamento de que, poxa, José é o filho mais novo e ele vai reinar. Geralmente naquela época, o filho mais velho era que comandava, era que assumia o papel de pai, por exemplo, quando seu pai não estivesse presente. Mas não foi assim como Deus quis, né? E aí José também tem outro sonho, dizendo que ele viu um sol e uma lua e 11 estrelas que se prostravam e adoravam a ele também. Amém. E esse sol e a lua representam o quê? No primeiro capítulo de Gênesis, Deus, ele põe o sol para governar o dia e a noite para governar, e a lua para governar a noite. Amém. Então, significava o quê? Que José iria governar. Só que José ainda não tinha o entendimento. Ele ainda não sabia, mas Deus já tinha revelado em 2 sonhos para ele. E as 11 estrelas representam os seus irmãos, né? Que José tinha 11 irmãos. E, irmãos, os irmãos de José ficaram com muita raiva desse sonho, mas o seu pai guardou o sonho de José em seu coração. Porque o Jacó, ele sabia o Deus que ele tinha. Ele sabia que Deus podia fazer todas as coisas que Deus prometesse. E ali, José era tão querido, o Jacó, que Jacó não deixava José ir apacentar as ovelhas com seus irmãos, porque tinha medo de o perder por alguma fera que viesse ali atacar eles. E certo dia, os irmãos de Jacó saíram para apacentar as ovelhas e deu a hora deles chegarem e eles não voltaram para casa. E aí Jacó mandou José ir até eles, para ver se José ali achava os seus irmãos. Então, José sai de sua casa e vai atrás de seus irmãos para procurar eles. E aqui na Bíblia fala que José, ele se perde no meio do caminho. Amém. Ele não consegue achar e ele estava ali errante, ali por onde ele foi procurar os seus irmãos. E daí José procura seus irmãos e não acha. Então ele volta para a sua casa para avisar os seus pais que ele não tinha achado a seus irmãos. Só que no meio do caminho, um homem vê José e fala: por onde você está andando? Porque ele sabia que José estava perdido pela forma que ele estava ali andando, né? Aleluia. E aí José pergunta a ele se ele tinha visto uma comitiva de homens indo a alguma direção. E o homem disse que sim, que ele viu. E aí ele fala: eles foram sentido a Dotã. Então José vai até eles. E José consegue encontrar eles. E aqui na Bíblia também fala que enquanto José estava chegando perto de seus irmãos, estava um pouco longe, os seus irmãos conspiraram contra José para o matá-lo. E todos começam naquela reunião: o que é que nós vamos fazer? Nós precisamos tirar a vida de José, porque o nosso pai ama mais a ele do que a nós. Ele deu uma túnica de várias coisas, com aquela inveja, né, irmãos? Eita, Jesus. Os próprios irmãos de José. Porque muitas vezes, assim como na vida de José, acontece na nossa vida, né? Aquelas pessoas que às vezes são nossos irmãos, parentes, amigos próximos, que nós
às vezes pensamos, né, que são nossos amigos, mas que estão ali só esperando uma oportunidade para nos matar, para nos trair, Dessa para forma. nos vender. Meu Que nós Deus. tenhamos cuidado para quem nós estaremos contando os nossos sonhos. Porque Nossa, muitas sim, vezes Jesus. a gente conta os nossos sonhos para alguém, mas é aquela pessoa pessimista. Eita, Aquela Deus, pessoa pessimista. aleluia. Aí às vezes você fala com tanta alegria, aquela pessoa dá uma palavra de desânimo, né? E às vezes isso pode nos deixar para baixo, pode até fazer a gente desistir do nosso sonho. Mas nós devemos ter cuidado em que a gente conta esse sonho. Verdade, Deus, aleluia. E ali os irmãos conspiraram, matam, não mata José. E Rubens, que era um homem mais bondoso, ele falava, não vamos matar, vamos fazer outra coisa. E aí José chega perto deles e fala, nosso pai me mandou para encontrar vocês, porque já passou da hora de vocês voltarem para casa. E ali perto de onde eles estavam tinha um poço ou uma cisterna, vai depender da tradução da Bíblia de vocês. Aleluia. E aí seus irmãos jogaram José nessa cisterna e continuaram naquele, vamos matar José ou não vamos matar José? Vamos matar, morre, não morre, morre, não morre. Meu Deus. E imagino eu até que José falar, poxa, vocês são meus irmãos, não matem-me. Mas aí Rubens tem a ideia de não matá-lo. Fala, não vamos derramar o sangue do nosso irmão, porque que proveito nos terá disso? E Judá, o outro irmão de José, vê uma comitiva de ismaelitas e midianitas passando um pouco distantes. Esses ismaelitas e midianitas, eles eram vendedores. Eles vendiam produtos e pessoas também, como naquela época existia a comercialização de escravos, principalmente para o Egito. E ali Judá tem a ideia de vender José para o Egito. Ali eles tentaram o quê? Impedir o sonho de José. Achando, vamos vender ele, aí a gente vai ver se esse sonho de José vai se realizar, se nós vamos se inclinar perante ele. Só que mal sabiam eles, que era ali no Egito que Deus iria transformar a vida de José. Aleluia. Amém. Deus já Amém. tinha Eu creio, traçado Jesus. cada lugar que José ia pisar. Amém. E aqui Senhor. na Bíblia também fala Eu creio. que os seus irmãos vendem José e lá vai José pela caravana dos midianitas destino ao Egito. E aqui na Bíblia fala, e o Senhor estava com José. Mesmo no momento difícil de José ali, José tinha acabado de ser traído pelos seus irmãos. Mas o Senhor estava com José, porque José, apesar de ser muito jovem, aqui fala que ele tem 17 anos, ele era um homem temente a Deus. Amém. Ele Glória a Deus. era um homem que Glória a Deus. cumpria todos os mandamentos de Jesus, servia a Deus. E o Senhor estava com José. E ali chegando no Egito, José é vendido a Potifar. Potifar que era o comandante da guarda de Faraó. Então, Potifar compra José e leva-o para a sua casa. E Potifar achou graça aos olhos de José, porque José era um homem segundo o coração de Deus, era um homem correto. Amém. E Potifar, ele como o comandante da guarda de Faraó, ele talvez estaria acostumado com aqueles servos, aqueles escravos muitas vezes, obrigado, ignorantes, né, maldosos. E aí ele vendo José, vendo a forma como José agia, ele viu que era diferente. Porque quando nós somos servos de Deus, pessoas que temem a Deus, a gente age diferente em qualquer lugar que a É gente estiver, verdade. né? Amém. Onde a gente está, as pessoas conseguem nos diferenciar das pessoas do mundo. Falar, aquela pessoa ali é uma pessoa de Deus, dá para perceber, ela fala diferente, Glória a ela não se Deus, mistura com aquelas aleluia. coisas erradas, né? E Potifar gostou tanto Glória a Deus, sim. de José que Potifar, ele deu toda a confiança dele para José. Entregou a sua casa nas mãos de José, porque Potifar passava o dia fora trabalhando na guarda. E José trabalhava ali administrando todas as coisas, né? E aqui na Bíblia fala que, como o Senhor era presente na vida de José, mesmo Potifar, não sendo o servo de Deus, mas Deus fez a casa de Potifar prosperar. Porque Amém. onde tem a mão de um servo de Glória a Deus, mesmo Deus, que as eu outras creio, pessoas Deus. não sejam cristãs, né? É desse Às vezes jeito, não sim. agradem a Deus, mas se tem uma pessoa ali Amém, entregando Jesus, tudo obrigada. nas mãos de Deus, se tem uma pessoa ali Aleluia. adorando a Deus, servindo a Deus, Deus ele Eita, abençoa, Deus independente do fiel. lugar onde a gente está. É verdade, E, Senhor. irmãos, Amém. o diabo ele é tão sujo que o diabo também não queria que esse sonho se Grande. realizasse na vida de José. Amém. Além de ele Assim. colocar o ódio no coração dos irmãos de José para eles lançarem ele na cisterna e venderem ele, o diabo também usou a mulher de Potifar
para que ela quisesse se deitar com José, Meu Deus. para tentar mais uma vez acabar com a história de José. Então a mulher de Potifar aproveitou que Potifar não estava ali na casa dele e começou a chamar José para se deitar com ela. Mas José era um homem íntegro, era um homem sábio, era um homem temente a Deus, que seguia todos os mandamentos que Jesus tinha deixado, porque ele vinha de uma família assim, criado também na palavra de Deus, né? O próprio Jacó, o seu pai, tem uma história muito linda. Amém, Ele também glória era a um homem muito Deus. temente a Deus. E Jacó, José, na verdade, José rejeita aquele convite da mulher de Potifar. E José fala que ele não faria tamanha crueldade com Potifar, depois de Potifar ter o abençoado tanto. Potifar entregou tudo em suas mãos, todos os seus bens para ir administrar. Na Bíblia fala que a única coisa que Potifar sabia que José colocava em suas mãos era o alimento, o pão, porque eles comiam juntos. Mas o resto, Potifar confiava tanto em José, que ele entregava tudo nas mãos de José. Amém, Jesus. E aí aquela mulher fica com raiva, porque José não quis fazer tamanha crueldade, né, para Potifar, mas para ela seria uma coisa boa. E aí ela, naquela tentativa de agarrar José para o beijar, ela consegue arrancar a túnica de José. E José sai correndo. Só que ela aproveita aquela túnica que ela ficou na mão para usar como uma forma de denunciar José, mentindo, né? Dizendo que José que teria tentado ali deitar-se com ela a beijar. E Potifar fica muito triste com José. Amém, glória a Deus. Porque fala, poxa José, eu entreguei tudo nas suas mãos, todos os meus bens. A única coisa que eu falei que não era para você tocar era na minha mulher, e você fez isso. E José tenta se explicar, mas não dava, né? Para passar por aquela situação. Então Potifar manda José para a prisão. Amém, Jesus. A prisão Aleluia. essa que era a prisão onde Faraó mandava os prisioneiros dele também, já que Potifar era o comandante da guarda. E mais uma vez eu imagino que o diabo ele até tenha comemorado, né? Pensando, dessa vez eu acabei com o sonho de José, dessa vez ele não vai conseguir realizar o sonho dele. Só que mal sabia ele também, que Deus iria abençoar José, era ali, mais próximo de Faraó, né? Então José chega lá na prisão e fala-se que passado alguns dias, 2 prisioneiros novos chegam na prisão. E antes disso também, José era um homem tão íntegro, tão temente a Deus, que o próprio carcereiro daquela prisão, ele gostou tanto de José, da forma de comandar que José tinha, do espírito de comandar, Amém. que ele Glória entregou a a Deus. prisão na mão de José. Então José, mesmo sendo um prisioneiro, José comandava a prisão ali. Ele abria as celas para prender os presos, e ali ele também fazia a obra de Deus. Amém, E glória a passaram-se Deus. alguns dias e chega 2 novos prisioneiros. O copeiro mor de Faraó e o padeiro de Faraó. Porque na Bíblia aqui não fala. Mas eles fizeram algo que Faraó não gostou. E Faraó manda-os na prisão. E fala que José viu esses dois servos de Faraó muito perturbados. Eles estavam ali inquietos. E José chega para os perguntar o que estava acontecendo. E os dois tiveram um sonho na mesma noite. E ali eles contaram o seu sonho para José. E ali José falou que não sabia interpretar, mas a interpretação vinha de Deus. E ali eles contam o seu sonho para José, e José interpreta os sonhos daqueles homens. E fala que em 3 dias o copeiro iria ser chamado de novo para trabalhar com Faraó. E em 3 dias também o padeiro de Faraó iria ser enforcado. E assim como José falou naquela interpretação, em 3 dias Faraó manda chamar o copeiro e o padeiro. E o padeiro de Faraó ele manda enforcar. E o copeiro volta a trabalhar com José. E José, logo depois que ele interpretou esse sonho do copeiro e do padeiro, ele fala, quando vocês estiverem lá na frente de Faraó, lembrem-se de mim, para Amém. falar de mim Glória para a Deus. eles, Aleluia. para ver se ele seria liberto da prisão. Eita, Deus. Só que o copeiro não lembra de José. E passam ali muitos e muitos anos. E Faraó tem um sonho. E Faraó, na verdade, ele tem 2 sonhos. No primeiro sonho, Faraó vê ali 7 vacas magras
e 7 vacas gordas, muito bonitas. E as 7 vacas gordas e bonitas sobem ali do rio e começam a passear no pasto. E as outras 7 vacas magras, elas sobem do rio também e comem, devoram aquelas 7 vacas gordas e bonitas à vista. E no outro sonho que Faraó teve, ele viu 7 espigas também bonitas à vista, cheias ali de milho, né, bem bonitas. E depois mais 7 espigas, elas surgem da terra e engolem as 7 espigas bonitas e belas à vista. E Faraó ali, ele chamou todos os mágicos, todos os bruxos lá do Egito, só que nenhum deles conseguia interpretar. Porque Deus, ele já tinha preparado aquele momento para José interpretar o sonho. Que através daquele sonho que seria interpretado, Deus começaria a usá-lo em sua vida. E aqui também fala que quando José estava lá na prisão, o Senhor estava com José. Porque José era um homem íntegro. Irmãos, assim como José, independente do lugar que você esteja, independente das situações adversas que a vida te colocar, né? Aquelas situações difíceis, mas continuem servindo a Deus, continuem adorando a Ele. Porque muitas vezes nós não entendemos, né? Às vezes a gente está passando ali por uma situação difícil, a gente fala, mas Deus, logo eu que te sirvo tanto, vou sempre para a igreja, te adoro, e estou passando por uma situação dessa. Mas não desista, não pare, porque cada situação dessa que Deus coloca faz parte do processo. Porque se na nossa vida não tivesse esses altos e baixos, que graça teria a nossa vida? Desse jeito, né? Senhor. Eu uma vez ouvi o testemunho de uma mulher que ela tentou tirar a sua vida várias vezes. E aí ela estava internada no hospital. E entra um médico e começa a conversar com ela. Por que você fez isso? E ela fala, doutor, a minha vida tem andado muito difícil, muitos problemas, e eu não consigo aguentar isso. E o médico, ele aponta ali para aquela máquina que conta os batimentos cardíacos, e ele fala, tá vendo esses batimentos cardíacos aqui? Esses batimentos cardíacos representam a sua vida. Porque os batimentos cardíacos, eles não são retos. Se eles estiverem retos, é porque nós estamos mortos. Eles têm altos e baixos. Amém. E o médico falou, se na sua vida não tiver altos e baixos, você morre. E aí aquele médico sai daquela sala do hospital. Amém. E aquela palavra entra no coração daquela mulher. E ela fica muito grata. E no outro dia, ela pergunta à enfermeira, qual é o nome daquele doutor que veio aqui na minha sala? E ela fala, que enfermeiro? Nós não temos nenhum médico aqui, médico na verdade, né? Era Deus que tinha se materializado na forma de um médico. Ela falou, enquanto eu saí do seu quarto, eu estive o tempo todo na porta do seu quarto e nenhum médico entrou. Então que nós venhamos refletir nessa palavra, amém? Independente dos problemas da nossa vida, que nós não venhamos desistir. Porque na nossa vida é assim. Existem altos e baixos. Mas nesses altos e baixos, Deus sempre está conosco. É como fala aqui em João, capítulo 16, o versículo 33, que fala assim, tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Glória a Deus. Nós devemos ter bom ânimo. Então ali, o faraó chama todos os magos, todos os bruxos, feiticeiros da terra do Egito, só que nenhum consegue interpretar o seu sonho. E aí aquele copeiro que teve o seu sonho interpretado por José, consegue se lembrar de José. E fala lá na prisão, tem um hebreu, no qual ele interpretou o meu sonho e o do padeiro. E aí Faraó, lá, o povo egípcio, eles não eram muito amigáveis com o povo hebreu. E fala, logo um hebreu interpretou o seu sonho, eu chamei os melhores magos, os melhores bruxos do Egito, e eles não conseguiram. E ali o copeiro fala a Faraó o seu sonho. E diz que José interpretou que ali em 3 dias ele voltaria a trabalhar com Faraó e o padeiro seria enforcado. E aí aconteceu do mesmo jeito que José interpretou. Então Faraó fala, manda esse hebreu vir interpretar o meu sonho. E aí José chega diante de Faraó e Faraó conta o seu sonho para José. E José, muito sábio, como ele era usado por Deus, ele fala que aqueles 2 sonhos eram um só. Que no Egito viriam 7 anos de muita fartura, muita fartura mesmo, sabe? E depois viriam 7 anos de fome. E ali Faraó gostou da interpretação de José e guardou no seu coração. Aleluia. Então José começa a instruir
Faraó, dizendo, você deve repartir essas terras, você deve colocar pessoas para governar, enquanto nós estivermos nesses 7 anos de fartura, nós devemos guardar os alimentos. E José fala que Faraó deveria colocar um homem muito sábio para administrar o negócio. E Faraó olha para José e fala, diante de toda a terra do Egito, eu não conheço um homem mais sábio do que você. Amém. E aí Faraó leva José para ali, imagino eu que no palácio de Faraó deveria ter algum lugar estratégico que ele ficasse em um ponto que todos do Egito conseguissem ver ele, né? E aqui na Bíblia fala que Faraó decide contemplar José como governador do Egito, e ele chama todos do Egito para apresentar a José. E ele tira o anel da sua mão esquerda e coloca na mão de José. E fala que em toda a terra do Egito, a única pessoa que vai ter todo o poder ali, depois de Faraó, é José. Glória a Deus. E ali começa a acontecer os sonhos de José. Começa a ser cumprido os sonhos que José teve. E aqui na Bíblia fala que quando tudo isso aconteceu, já tinham se passado 13 anos, quando José foi ali concebido como o governador do Egito. Olha a quantidade de tempo, né? José teve esse sonho com 17 anos, mas só veio se cumprir na vida dele com 30 anos de idade, 13 anos depois. Aqui mais uma vez que nós devemos refletir, por mais que a nossa bênção venha demorar para chegar, por mais que ela venha demorar muitos anos, eu já conheço muitas histórias de pessoas que queriam casas, carros, e demoraram muitos anos também. Não foi assim que Deus deu aquele sonho para aquela pessoa que veio se cumprir. Passaram-se 13 anos para se cumprir na vida de José. Assim como fala em Eclesiastes capítulo 3, que tudo tem o seu tempo determinado. Amém. E há um tempo Glória determinado para todo o propósito debaixo do céu. Assim também é na vida de cada um. Deus, Ele coloca o sonho em nossa vida, mas nós devemos passar pelo processo, suportar o processo, aguentar. É doloroso, é sofrido, mas nós devemos aguentar firmes e fortes. Devemos estar ali adorando ao Senhor, não desistir jamais. Irmãos, imagina como estava o coração de José, sendo vendido pelos seus próprios irmãos para o Egito. Talvez ele pensou ali que a sua vida iria terminar, que ele ia acabar como um escravo, que ali depois que a pessoa se tornava escravo no Egito, não tinha como mais se safar. Você morria sendo um escravo e era uma vida muito infeliz. Mas Deus, Ele colocou José naquele momento difícil, naquela situação difícil, para assim honrar a José. E aí chegam-se esses 7 anos, e José governando muito bem. E todas as outras terras tinham fome, e elas iam comprar alimento, iam comprar mantimento na terra do Egito. E assim o Egito começou a prosperar e a crescer muito mais. Ainda hoje, o Egito é uma grande potência mundial. É um dos países mais ricos do mundo, graças ao trabalho de José. Porque se naquela época Faraó não tivesse colocado uma pessoa sábia para administrar o negócio, muito provavelmente, ou então com toda certeza, porque ninguém aguenta passar 7 anos sem beber nem comer, né? Todo o Egito teria morrido, senão todas as terras ao redor. Mas ele agiu com sabedoria, e ali as terras começavam a vir para o Egito para comprar alimento. E aí o Egito começou a prosperar muito. E aí a fome chegou na casa de Jacó, o pai de José. E Jacó fala para os seus filhos: o que é que vocês estão fazendo aí parados? Vocês não estão vendo que nós não temos mais alimento? E eu ouvi dizer que no Egito há uma grande prosperidade e que as outras terras circunvizinhas estão indo comprar alimentos lá. Então ele envia os irmãos de José para o Egito para ir comprar alimento lá. E aqui na Bíblia fala que José, ele reconhece os seus irmãos de longe. E logo José tem vontade muito forte de chorar. Porque imagino eu que na hora que José viu os seus irmãos, ele passou um filme na cabeça dele, de todas as coisas que os irmãos dele tinham feito. Mas Deus, ele permitiu com que tudo aquilo acontecesse. Amém. Para preservar também a vida da família de José. Porque se José não tivesse sido enviado ao Egito, talvez a família de José e ele mesmo morreria. Mas Deus, ele permitiu com que tudo acontecesse para guardar a família de José.
E ali José, ele reconhece seus irmãos, só que os seus irmãos não reconhecem José, até porque os seus irmãos tinham visto com 17 anos. E de 17 para 30 anos muda bastante a aparência, né? E como os outros irmãos de José eram velhos já, então José conseguiu reconhecê-los. E aí José entrevista eles, porque todos os compradores que iam lá passavam por José, que era o governador do Egito. Porque naquela época, as outras terras, os outros povos enviavam espiãos, às vezes para tentar roubar, para tentar matar, né? A gente sabe que naquela época existiam muitas guerras para tentar tomar a posse ali das terras. É verdade. E ali José, como ele era muito sábio, Deus dava sabedoria para ele, ele entrevistou seus irmãos e eles contaram que eles eram 11 irmãos, só que um tinha morrido e que tinham deixado seu pai em casa. E José, ele aproveita, teve um gatilho e disse: espiãos, o que vocês vêm fazer aqui na terra do Egito? E aí, sim, deixa eu explicar um negócio para vocês que eu não expliquei antes. Jacó, depois de José, tinha um filho muito especial também chamado Benjamim. E Benjamim era o filho preferido de Jacó, depois de José. E ali quando Jacó manda os seus filhos para a terra do Egito, ele não permite com que Benjamim vá para a terra do Egito, para preservar a vida dele também. Então só foram os 9 irmãos de José, os 10 irmãos de José, e Benjamim ficou com seu pai. E aí ele fala que eles eram 11 irmãos e um tinha ficado em casa. Então José manda prender a todos eles e fala: se vocês não são espiãos e a sua palavra é verdadeira, eu só deixarei vocês ir se um de vocês ficar aqui e os outros trouxerem o irmão Benjamim de vocês, porque José queria ter a confirmação que eram os irmãos dele. E ali passam-se 3 dias e José decide ficar com o irmão dele chamado Simeão. Então ele fala: Simeão deve ficar aqui preso na cela, e todos vocês outros, se vocês estão falando a verdade, vão e tragam o seu irmão mais novo, que era Benjamim. E aí eles explicam a José, dizendo: mas José, o nosso pai, ele é muito apegado ao nosso irmão Benjamim, e ele não vai permitir com que nós trouxamos ele aqui para o Egito, porque ele perdeu já um filho seu muito amado, que era José. E aí ele jamais iria nos permitir. Mas José, ele fala: vocês só voltam aqui para buscar Simeão se vocês trouxerem o seu irmão Benjamim. E ali José manda os seus servos colocarem todas as pratas que eles levaram para comprar os mantimentos de volta nos seus sacos, e manda o alimento para eles. E quando eles chegam em casa e abrem os seus sacos, vem ali que ele mandou o dobro do que eles queriam comprar e ainda mandou as moedas deles. E aí eles ficam muito desesperados, ficam angustiados, dizendo: agora, se nós voltarmos lá, José vai prender a todos nós, pensamos que nós roubamos do Egito. E ali passam-se muitos dias, porque eles não quiseram voltar para o Egito. Porém, acabando-se a comida deles, Jacó manda eles ir de novo ao Egito. E eles não tinham contado ainda a Jacó sobre essa exigência que José tinha feito. Só tinha falado sobre Simeão, que José tinha ali colocado ele preso porque achava que eles eram espião. Mas aí eles tiveram que contar que José, ele não falou o seu nome, José, porque lá naquela época o faraó, ele deu outro nome, já que o nome de José era hebreu. Então ele dá outro nome para José. O nome de José lá no Egito era Zefinat Paneia, era o nome de José lá no Egito. Então os seus irmãos não reconheceram, né? Imagino eu que eles deviam falar o nome dele não sendo José, mas Zefinat Paneia para o seu pai. E fala que o governador fez ali aquela exigência, dizendo que eles só poderiam retornar para a terra do Egito para comprar mais alimentos se ali eles levassem a Benjamim, para comprovar a história deles. E o seu pai, ele fica muito desesperado, dizendo: eu entreguei José na mão de vocês e vocês não trouxeram José vivo para casa. Se eu entregar o meu único filho preferido e vocês não trouxerem para casa, eu descerei os meus cabelos brancos à sepultura com grande tristeza. E ali, eu imagino que deve ter sido uma peleja muito grande para eles conseguirem a autorização. Mas Jacó, com fome, é claro, né? Ele decide enviar Benjamim. Então eles chegam lá de volta ao Egito. E José manda prepararem um banquete para o receber. E ali eles chegam. E José, assim que vê Benjamim, ele já o reconhece e fala: você deve ser
o filho Benjamim, mais novo, né? Ele fala assim: e todos eles se ajoelham e apresentam ali aquelas moedas para José, dizendo que eles não roubaram, até porque eles tinham levado tudo de volta. E aí José fala: fiquem em paz, o seu Deus, ele está com vocês. Amém. Glória a Deus. E ali, glória a Deus, José, ele volta para um lugar escondido para chorar novamente, porque ali ele estava se comovendo, vendo todos os seus irmãos. E veja que interessante, irmãos. Em momento nenhum José pensou em se vingar, né? Porque José poderia muito bem, sendo governador do Egito, mandar ali os seus guardas o matarem, né? Dissipar a sua cabeça, mas ele não quis se vingar, porque ele era servo de Deus. E agora eu lembrei também, aqui como fala em Romanos capítulo 12. Quem puder abrir para ler comigo, Romanos capítulo 12. Glória a Deus. Eu vou ler para não perdermos muito tempo, amém? Aqui em Romanos capítulo 12, no versículo 17, fala assim: a ninguém torneis mal por mal, procurais as coisas honestas perante todos os homens. E o 18: se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. E o 19: não vos vingueis a vós mesmos, amados, e não dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança de Deus, eu recompensarei, diz o Senhor. E no versículo 20 fala que até se o nosso inimigo tiver fome, que a gente dê de comer para ele, e se ele tiver sede, que nós demos de beber para ele. Porque fazendo isso, nós amontoaremos brasas de fogo sobre nossa cabeça. Então José, ele segue aí esse mandamento de Jesus, para que nós não tornamos mal por mal, que nós não nos vingamos, que até os nossos inimigos nós devemos abençoar. E ali ele não se vinga dos seus irmãos. Assim, ele, vamos dizer que foi uma vingança ali, ele ter deixado Simeão preso, né? Mas não é nada, comparado ao que ele poderia ter feito pior. E aí ele manda libertar Simeão e junto ali eles comem o banquete. Porém José não participou do banquete porque os egípcios não poderiam comer junto dos hebreus. Só os irmãos deles comeram ali. E logo depois, na hora da partida dele, o copeiro chega a José e fala: José, você não vai revelar que eles são seus irmãos? Porque José já tinha falado ao seu copeiro que eles eram os irmãos dele. E ele falou: não, calma, eis que vai chegar o tempo certo. E José manda ali tudo que eles foram comprar e ainda manda o dobro. Só que José, ele decide mais uma vez fazer uma coisa. José manda os seus servos colocarem a taça dele de prata no saco de Benjamim, que era o filho preferido de Jacó. E ali José despede dos seus irmãos, sem eles saberem, né? E no meio do caminho, José manda a sua comitiva de guardas irem até os irmãos dele. E aí os guardas conseguem alcançar ele e eles falam assim: como podem vocês, depois de o nosso governador ter sido tão bondoso, ter feito tamanha crueldade, tamanha maldade, que foi roubar a taça dele? E ali todos eles eram homens certos, eram homens contritos com Deus, que faziam certo, assim, o certo, vamos dizer assim, né? Porque jogar José na cova não é nada certo, né? Mas naquele tempo vamos dizer que eles tinham mudado, né? Eles falaram aos guardas de José: pode revistar a nossa bolsa, e quem vocês encontrar essa taça, que seja o seu escravo perpetuamente. E aí eles começam a abrir os sacos ali com os alimentos, do mais velho até ao mais novo, que era Benjamim. E aí quando Benjamim abre o seu saco e vê a taça, logo o coração dos seus irmãos veio aquele gelo, né? E agora? O que é que vai acontecer? Benjamim sendo escravo, o nosso pai vai morrer de tristeza. E ali um dos seus irmãos, se eu não me engano foi Rubens, disse: deixe eu ficar no lugar dele como seu escravo. Porém, ele não permite. E aí manda eles para a prisão. E ali ele manda Benjamim para a prisão. E aí os seus outros irmãos ficaram muito tristes porque José não deixou eles ficar no lugar de Benjamim. E aí eles tiveram que ir voltar ao seu pai. Mas José falou que eles deveriam voltar ali para o Egito com o seu pai, porque José queria ali fazer toda a revelação. Aí eles chegam lá no Egito e levam. E José revela que eram os irmãos, que era José, o irmão deles. E todos eles se alegraram, choraram, pedindo perdão.
O seu pai também pôde contemplar ali, né, a vida do seu filho, que ele pensava que tinha morrido, mas Deus tinha levado ele para aquele lugar para abençoar a sua família. E Faraó, sabendo disso, manda José trazer toda a sua casa e toda a sua família para o Egito, para ali morar e ter uma vida muito boa. E todos eles se prosperaram. Irmãos, assim como José, que não se vingou dos seus familiares, mesmo tendo feito tamanha crueldade, que nós venhamos ter bondade, que nós venhamos pensar como Cristo faria, que nós não venhamos nos vingar de ninguém, que nós venhamos, por mais que às vezes nos venha assim a raiva, né? O nosso pensamento venha fazer alguma coisa, mas que nós venhamos respirar, pedir para Deus nos dar sabedoria para que nós possamos ali agir da maneira correta. E que nós venhamos aguentar o processo. Que nós venhamos aguentar, porque a vida é assim, né? Cada um tem os seus problemas. Às vezes é problema financeiro, problema na saúde, problema com parentes. Mas a diferença é como você vai enfrentar aqueles problemas, né? Se você for enfrentar aqueles problemas de uma maneira errada, de uma maneira estressada, desistindo, tudo vai dar errado na sua vida. Mas se você enfrentar aquele problema com fé, com a certeza de que você vai sair vencedor, você vai prosperar. E onde você colocar a planta dos seus pés, ali a terra será abençoada. Porque quando nós estamos ali servindo a Deus, estamos com o único propósito de adorar a Deus, que nós não desistimos, Deus nos abençoa em todo o momento. Amém? Essa foi a palavra que Deus trouxe no meu coração nessa noite. Espero que tenha entrado no coração de vocês. Eu agradeço a oportunidade.